Então, assim, vocês vão ver que é muito importante a gente entender a lesão. A lesão, ela, na realidade, só com uma avaliação básica, muitas das vezes não dá. A gente tem que entender o nosso papel no processo de reabilitação. Por isso que eu falo primeiro de lombar, ó, tá vendo? Eu falo primeiro de lombar porque, na realidade, é a principal fonte que a gente tem da fisioterapia para tratamento. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente lembra, já falei isso na aula passada, nós temos uma visão, nós podemos ver uma imagem no seu plano frontal, né, que é esse daqui, ó. Quando eu corto frontal, eu vejo a parte anterior e posterior. Então, aqui eu tenho a primeira até a quinta vértebra lombar e o sacro, tá? Eu posso ver uma imagem no seu plano sagital, ó, no plano sagital, eu consigo ver a coluna lombar de uma outra forma. Então, eu consigo ver a coluna lombar de uma outra forma. E aqui eu também tenho um plano, e aqui não está mostrando o plano axial, tá? Aqui não dá quando a gente vê de cima para baixo. Mas eu vou precisar que vocês, quando eu for colocar os planos, eu vou precisar que vocês lembrem esses planos na hora de avaliar o exame. Bom, primeira coisa que a gente observa, aqui eu tenho uma visão lateral, a gente observa o corpo vertebral com o disco intervertebral, ó, corpo vertebral, disco intervertebral, aqui, ó, o forame intervertebral, importante esse forame, tá? Importante. Faceta articular, ó, faceta articular, outro ponto importante a ela aqui, ó, ela tá aqui, e aqui vem a massa óssea, né, que é a lâmina e o processo espinhoso. Então, essa é uma parte óssea importante que a gente precisa relembrar. Aqui eu já tenho uma visão axial, ó, em que eu tenho, guardem isso daqui, ó, o corpo da vértebra, e aí esse corpo eu tenho disco intervertebral. Lembrando, o disco ele tem uma parte líquida, que é essa parte central, que nós chamamos de núcleo pulposo. E uma parte formada por uma grande quantidade de fibras concêntricas, né? Então o pessoal está entrando aqui, acaba que eu tenho que parar aqui. Uma grande quantidade de fibras concêntricas na periferia, que ela é chamada de ânulo fibroso, ó. Ela está aqui. Olhem essa imagem. Lá eu tenho, ó, essa visão para a gente é muito importante, ó, essa visão de cima, ó, o corpo vertebral, tá? Aqui, ó, o canal vertebral, ó, canal vertebral, importante a gente observar esse canal, gente. É muito importante a gente observar esse canal, tá? Esse canal para a gente é fundamental, ó. A faceta articular, ó, que está aqui, faceta articular de uma vértebra com a outra, uma visão lateral que eu já mostrei, olha lá, o disco com a sua parte central, o disco com sua parte central, ó, que é o núcleo pulposo. Lembra que o núcleo é líquido, é um gel, tá? Isso é muito importante. E a parte ao redor, que é o ânulo fibroso. O ânulo fibroso é formado por tecido fibrocartilaginoso. É o que dá resistência ao disco intervertebral. Bom, olha essa imagem. Olhem bem isso. Guardem, ó. Aqui a parte anterior e aqui a parte posterior. Ligamento longitudinal anterior, tá aqui, ó, ele fica à frente do corpo vertebral. O disco intervertebral, ó. Observe que o osso do corpo, o osso é todo esponjoso. Olha lá, ó. Aqui, ó, ligamento longitudinal posterior, aqui assim. Aqui eu tenho canal vertebral.
o forame intervertebral e guardem esse ligamento aqui, ó. Guardem o nome desse ligamento, que é o ligamento amarelo. Se vocês não ouviram falar, ou se já ouviram, melhor ainda. Mas guardem esse ligamento que está aqui, ó, que é o chamado de ligamento amarelo. Então, quando eu olho o canal vertebral, à frente eu tenho o ligamento longitudinal posterior e atrás eu tenho o ligamento amarelo. Aqui o ligamento interespinhal, ó, e aqui o ligamento supraespinhal, lá no final, tá? Faceta articular, ó, não posso esquecer. Observem que a faceta articular, ela tem uma relação com o forame intervertebral, assim como o disco, ó. Não se esqueçam dessa imagem, ó. A faceta articular, ela tem uma relação com o forame, olha lá, ó. E aqui o disco. Vou seguindo. Então, essa imagem, ela é muito importante. Olha aí, ó. Eu tirei, ó, a imagem, coloquei ela, a parte aqui só do corpo, ó, região posterior do corpo, ligamento longitudinal posterior. Observem que o ligamento ele não preenche posteriormente todo o núcleo, olha lá. Ele não preenche, tá? E aqui a parte de trás da vértebra, onde tem pedículo, lâmina. Então aqui eu tenho o ligamento amarelo. É como se eu julgasse essa parte anterior com essa parte posterior e fizesse uma vértebra toda. Aqui, ó, o ligamento amarelo, ó. Ele tá aqui. Bom, aqui eu vou aumentar um pouquinho as coisas, porque aqui é uma visão geral, né? Ligamento longitudinal anterior, o ligamento longitudinal posterior está aqui dentro, aqui atrás o ligamento amarelo, as facetas articulares, os forames intervertebrais, e observe que do forame sai uma raiz nervosa. Observe que cada forame você tem a saída de uma raiz nervosa. Aqui eu tenho o ligamento interespinhoso, o ligamento supraespinhoso. Aqui já o sacro, ó, lá embaixo, com a faceta superfície auricular, né? A superfície auricular, ela forma a articulação sacroilíaca. Olha uma outra visão, ó. Observem aqui que nessa imagem eu já tenho uma medula espinhal, ó. Observem que nessa imagem eu já tenho uma medula espinhal aqui, ó. Uma medula espinhal com saída de nervo, tá? Mas lembrem, quando eu for falar de lombar, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Vocês vão ver que na lombar, então aqui eu tenho, ó, lembrando, ó, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, tá aqui por dentro, ó. Aqui atrás o ligamento amarelo, aqui por dentro. A faceta articular, ó, importante, lembra que eu expliquei a relação de disco e faceta. O ligamento interespinhoso, né? E aqui o supraespinhal. Observem que aqui, ó, eu já tenho nervos passando pelo forame intervertebral. Então, esse é um outro detalhe importante que a gente precisa lembrar. Então, ali eu já tenho nervos passando pelo forame intervertebral. Só um detalhe. Então, aqui é só eu vou ter essa imagem, porque observe aqui, ó, corpo vertebral, medula espinhal e um nervo espinhal saindo dela. Eu tenho as meninges, dura mater, né? A gente tem a dura mater, a pia mater, aracnoide. Não vou entrar em detalhe, vou falar mais da dura mater. Prestem bem atenção numa coisa. Na coluna lombar, no canal medular, não tem medula espinhal. A medula espinhal, ela termina, em média, a nível da primeira vértebra lombar, tá? Numa região chamada de cone medular. É onde eu tenho o final da medula espinhal. Tem indivíduos que o final da medula não é nem na primeira vértebra lombar,
é na 12ª vértebra torácica. Isso vai ser importante para a gente avaliar o exame de ressonância. Bom, é o que eu falei com vocês, olha. A medula espinhal, ela termina a nível, em média, da primeira vértebra lombar, numa região chamada de cone medular. Esse daqui é o cone medular. Então, dentro do canal vertebral, das vértebras lombares, não tem medula, só tem um negócio chamado de raízes nervosas. E essas raízes nervosas, elas se assemelham a um rabo de cavalo. Por isso que ela é chamada de cauda equina. Então, eu tenho uma grande quantidade de raízes nervosas que se assemelham a um rabo de cavalo, por isso que ela é chamada de cauda equina. Observe que essas raízes, elas saem pelos forames intervertebrais, ó, e vem descendo até o sacro, ó. Esse nervo aqui, ó, é o ciático, ou o isquiático, ele está aqui embaixo, ó. De novo, ó lá, ó. Cone medular, ó, cone medular, raízes nervosas da cauda equina, elas saem pelos forames. Aqui, olha, outra imagem muito importante, ó. Essa imagem aqui é muito importante. Numa visão de plano sagital, olha. Cone medular, olha o canal vertebral, ó, eu tenho um canal, ele tem um tamanho, o canal vertebral, ele tem um tamanho, e as raízes da cauda equina estão aqui. Vamos seguir. Bom, outra coisa importante, alguns músculos, tá? Pessoas, né? Ou iliopsoas, mas aqui eu tenho o ventre do pessoas maior e pessoas menor, aqui está o ilíaco, tá bom? Lá atrás, eu tenho o quadrado lombar, ele está lá atrás, tá? Então, mas aqui, o mais importante para mim é o pessoas maior e menor. Aí ele aí, ó. Pessoas maior e menor. Aqui o quadrado lombar, ó. Aqui o ilíaco. Então, esse é um ponto importante, ó. Visão anterior. Lá atrás, na parte de trás, eu tenho os músculos que são os mais superficiais e os músculos mais profundos. Os mais superficiais, os mais importantes são esses daqui, ó. O iliocostal lombar, ó, que tá aqui, músculo importante, tá? Iliocostal lombar é um músculo muito importante. O dorsal longo, ó, aqui eu tenho uma fáscia, que é a fáscia tóraco-lombar. Esse músculo aqui, ó, multifídio, tá? Na ressonância, vocês vão... O nome que vai ser dado é músculos paravertebrais, lombares. Essa musculatura toda, ela vai receber o nome de músculo paravertebral. Mas eu tenho ainda os pequenos, né? Pequenos músculos, que são os músculos interespinhais, os músculos intertransversários, que são os pequenininhos. Essa musculatura toda, eu vou dar o nome de musculatura paravertebral. Tudo bem até aí? Hein? Tudo bem. Sim, tranquilo. Tudo bem, né? Então vamos continuar. Olha aí, olha. Outra coisa, guardem essa imagem. Então aqui eu tenho corpo vertebral. Guardem essa imagem. Canal vertebral. Tá aqui, ó. Lâmina, processo transverso, espinhoso. Aqui eu tenho a saída da raiz nervosa e aqui os músculos que eu falei com vocês. Tá vendo lá? Ó, os músculos que eu falei com vocês. Os músculos paravertebrais, o psoas e o quadrado lombar, ó. Paravertebrais, psoas e quadrado lombar.
Então, isso eu vou mostrar para vocês na ressonância. Uma outra coisa importante, olha, lembrem que na coluna lombar, praticamente nós não temos medula. Então, nós vamos observar o quê? Um monte de raiz nervosa, chamada de raiz da cauda equina. Tá causa equina, mas é cauda equina, ó. Então, uma visão axial da vértebra. Olha lá, ó, o corpo da vértebra, osso esponjoso, sem disco. Olhem para essa imagem central, ó. Gente, é fundamental que vocês compreendam essa imagem. Fundamental que vocês compreendam essa imagem para mim. Ó, gordura da epidural, tá aqui. Ligamento amarelo, desculpe, esse não é ligamento amarelo, esse é o ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, gordura da epidural, ó, epidural, membrana epidural, né, meninge, raízes da cauda equina, tudo bem? Forame intervertebral, aqui eu tenho a saída dos nervos espinhais. Posteriormente, gordura da epidural, e aqui eu teria, não está mostrando aqui, o ligamento amarelo. O ligamento amarelo vai estar, ó, nesse ponto, olha lá, lâmina e processo espinhoso. Então, essas imagens são muito importantes para a gente entender o laudo de uma ressonância magnética. Por que eu preciso entender o laudo dessa merda de ressonância magnética? Para dar um prognóstico do paciente, para ver se aquilo tudo que ele chega numa clínica sentindo de dor é proporcional ao resultado de uma ressonância magnética. Tá aí, ó, uma outra visão, ó, tá? Então, aqui eu tenho, ó lá, ó, o corpo vertebral já com o disco, aqui, ó, a dura mater, as raízes da cauda equina, os nervos espinhais, ó, aqui eu teria o ligamento longitudinal posterior, aqui o ligamento amarelo, ó, todo ele aqui, então essa relação é uma outra relação já com o disco. Facetas articulares, ó, não posso esquecer dessas facetas. Vamos seguir, é o que eu quero. Bom, lembrem daquilo que eu expliquei na aula passada. A imagem, ela pode ser ponderação em T1, em ponderação em T2. Qual a diferença de imagens ponderadas em T1 e imagens ponderadas em T2? Imagens ponderadas em T1, tecidos que têm pouco líquido, eles vão aparecer em cor escura. Certo? Vai ser sempre escuro, sempre escuro. Então, tecidos com ponderação em T1 são tecidos que vão aparecer em ressonância magnética, vão aparecer sempre em aspecto escuro, tá? Tecidos em ponderação T2 são aqueles que vão aparecer sempre claros, são aqueles líquidos, são aqueles tecidos que têm muito líquido, que tem uma grande preponderância em líquido. Então, esse é um detalhe importante. A maioria das imagens que eu vou mostrar para vocês é em preponderância em T2. Sempre em T2. A maioria que eu vou mostrar para vocês tem ponderação em T2, não em T1. O que isso significa? Que as estruturas que têm líquido vão aparecer sempre em cor clara. Tá? Olhem essa imagem, ó. Aqui embaixo, ó, por exemplo, é bexiga. Bexiga com líquido vai aparecer como? De cor clara. Então, vamos ao que nos interessa. Olha só. Aqui eu tenho uma ressonância magnética, uma imagem num plano.
né? Esse é um plano frontal. O que eu preciso que vocês observem aqui nesse plano frontal? Aqui eu tenho o corpo vertebral, ó, corpo vertebral, tá? Lembra que eu expliquei para vocês, até falei isso na aula passada, mostrei isso, ó. O disco intervertebral, uma parte dele é líquida, outra parte não é líquida. Então, se eu estou fazendo se eu estou lendo uma ressonância com ponderação em T2, tudo aquilo que é líquido vai aparecer claro. Tudo aquilo que não é líquido vai aparecer escuro. Então, aqui, ó, nessa imagem eu observo isso, ó. O disco intervertebral, o núcleo, como ele é líquido, ele vai aparecer claro. O ânulo, como ele não é líquido, ele vai aparecer escuro. Esse é um ponto importante. Outro detalhe que eu não posso deixar. Então, aqui eu tenho lá, ó, o corpo vertebral, certo? Corpo vertebral está aqui. Aqui eu tenho o núcleo pulposo e aqui eu tenho o ânulo fibroso. Ó, esse é um ponto importante do corte, tá? Então, guardem esse ponto. Eu aproveitei aqui, ó, para mostrar essa estrutura escura. Essa estrutura escura aqui representa quem? O músculo psoas, ó. Aqui eu tenho um músculo psoas. Mas quando você bota o CD, você vai lendo de trás para frente ou de frente para trás. Isso que eu vou explicar para vocês na prática. Na prática eu vou mostrar. Vamos para uma outra imagem, ó. Nessa imagem aqui, eu já tenho uma outra visão. Ó, já tenho uma outra visão. Então, aqui, ó, como já está em cima, T12 e T1, aqui é medula. Daqui para baixo já é raiz nervosa, tá? Aqui eu já tenho cauda equina com líquido em si. Então, aqui eu já tenho aqui a saída da raiz nervosa. Isso daqui a pouquinho vai ficar mais claro para vocês. Vai ficar bem fácil de vocês compreender isso nas próximas imagens. Ó, vou passar a próxima. Olha lá, ó. Também no mesmo plano, ó. Vamos observar aqui, ó. Medula espinhal. A medula espinhal termina numa região chamada de cone medular. Então, aí eu tenho o cone medular. Daqui para baixo, eu tenho as raízes da cauda equina. Ó, elas vão descendo até o sacro, ó lá, ó. Igual eu mostrei naquela imagem, ó. Ela vai descendo até o sacro. Essas raízes da cauda equina, elas saem, ó. Elas saem pelo forame. Esses buracos que vocês estão vendo aqui, ó, são chamados de forames intervertebrais. Então, a raiz sai pelo forame intervertebral. Esse é um detalhe importante que a gente precisa compreender, ó. Medula espinhal. Por que a medula espinhal está escura? Porque a medula espinhal ela não tem muito líquido. Como eu estou fazendo uma ponderação em T2, ela aparece cinza. Mas, Vladimir, por que aqui está claro? Porque aqui dentro tem raiz mais líquido. Como o líquido em ponderação de T2 aparece como claro, vocês vão ver essa imagem clara lá, ó. Vocês vão ver ela totalmente clara. Vamos passar para cá, ó. Lá no final, ó, articulação sacroilíaca. Ela está aqui, ó. E observem, ó, que eu tenho uma raiz saindo aqui, ó. Olha que legal isso, ó. Músculo piriforme e aqui o nervo ciático, tá? Você consegue observar isso, ó. O nervo ciático saindo e o músculo piriforme. Numa outra aula eu vou falar da síndrome do piriforme em outro momento, mostrando uma ressonância magnética. O que me interessa é só mostrar daqui para cima. Ô, Vlad. Fala. O nervo ciático fica na altura de sacro ou de lombar? Sacro, ele sai, o nervo ciático, ele sai da raiz nervosa de L5, S1 e S2. Ok, obrigado. Tá bom? Sim. Bom, agora eu já tenho um plano sagital. Olha aí, ó. Um plano sagital. No plano sagital eu vou ter uma outra visão, ó. Aquilo que eu mostrei para vocês. Olha lá, ó. Medula espinhal.
cone medular, raízes da cauda equina. Observem que isso aqui, ó, é chamado de saco dural. O que que eu tenho dentro do saco dural? Líquido mais raiz. Então, eu tenho líquido mais raiz. Supostamente, ligamento longitudinal anterior. Aqui, suposta, porque no estudo se fala ligamento longitudinal posterior, aqui, foi o que eu expliquei para vocês, ó, gordura da dura, gordura epidural, e aqui estaria o ligamento amarelo, ó, ligamento amarelo. Aqui eu tenho lâmina, processo espinhoso, e gordura subcutânea, ó, gordura aparece sempre claro, vocês vão ver isso. Então, eu vou contando, olha lá, ó, disco intervertebral, o que é claro é núcleo, o que é escuro é ânulo fibroso. Tudo bem? Esse é um ponto importante, ó. Aqui, já numa imagem mais aprofundada, ó, os forames intervertebrais, eu tenho aqui, ó, forame, e aqui atrás, ó, já aparece para mim a musculatura paravertebral, ó. Aqui eu já tenho a musculatura paravertebral e um outro detalhe, ó, faceta articular. Por isso que eu falei com vocês. Eu precisava lembrar daquela imagem lá no começo para começar a entender isso que eu estou mostrando agora. Aí, ó. Vamos lá, mais uma imagem, ó. Tá? Observem que agora está escuro, ó. Não está escuro? Está escuro porque isso aqui é uma ressonância com ponderância em T1. T1, tudo que é líquido aparece escuro. Em T1, tudo que é líquido aparece escuro. A única coisa em T1 que não aparece escuro é gordura. Certo? Gordura, tanto em T1 quanto em T2, aparece claro. Sempre, sempre. Então, toda estrutura que tem pouca água em T1 vai aparecer desse jeito. A estrutura que... Desculpa, vou voltar. A estrutura que tem pouca água em T1 vai aparecer sempre... descoberta. A estrutura que tem muita água em T1 vai aparecer sempre escuro. Quando a preponderância ela é em T1. Em T2, as estruturas que têm muita água vão aparecer sempre claro. A única coisa que se difere tanto para T1 quanto para T2 é que a gordura aparece clara, tanto numa quanto na outra. Ó. Então, aqui eu tenho, aqui tá tudo escuro, ó, porque o exame tem ponderância em T1. Ó. Aqui eu teria, lembra, o líquido e as raízes do sacro. A gordura lá, ó, da epidural. Aqui eu tenho processo espinhoso, a lâmina, o canal intervertebral, o disco, olha lá. Por que o disco aqui aparece escuro? Porque é uma pendurância, é uma com ponderação em T1. Então, se fosse uma ponderação em T2, o líquido, o disco, o núcleo aparecia claro. Aqui eu tenho outras imagens, ó, faceta articular, ó, bem visível, né? Musculatura paravertebral, ó, bem visível. Vamos seguir. Olha aí, ó. Um outro exame importante, ó. Uma imagem com ponderação em T2. Por que eu sei que é T2, ó? Líquido aparece claro. Olha lá, ó, bem claro. Olha o núcleo. Tá aqui, ó. Então, se eu for contar, ó, L5, L4, L3, L2, então ele tirou o corte aqui, ó, entre L1 e L2. Aqui eu tenho L1, tá? Ele pegou o corpo da vértebra, ele não pegou o disco. Vamos lá, ó. Então, olha essa imagem. Vai, professor. Oi, fala, posso seguir? Pode. Bom, como é osso, olha lá, ó, o osso é escuro. Vai aparecer escuro numa imagem T2, porque ele tem pouco líquido, ó. Aqui, olha, eu já tenho o canal com... Por que tá branco? Muito líquido. E aqui já
mostrando um pouquinho das raízes nervosas, ó. Aqui eu tenho a saída do nervo espinhal, ó, num corte axial, a musculatura que eu falei com vocês, daqui a pouquinho eu volto nela. Vou nessa imagem aqui, ó. Aqui eu já peguei a imagem já está onde? No meio do disco. Então, o disco vai aparecer o quê? O núcleo vai aparecer, claro. Ó, gente, todas essas imagens são imagens normais. Eu preciso que vocês compreendam a imagem normal. Ó, então, ela tá clara, lá, eu tenho o disco, o núcleo pulposo no seu espaço, o ânulo fibroso, o canal medular, ó, líquido, raízes do saco dural, tudo bem? Ó, perfeito. Olha isso daqui, ó. Aqui eu tenho o ligamento amarelo, só para a gente lembrar, ó, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo. As raízes nervosas saindo, olha a faceta articular aqui, ó. Aqui eu tenho uma faceta articular. Vou passar, ó. Olha lá, ó. Outra imagem, ó, sem nome. Pegou meio do osso, então tem que estar escuro. Aqui eu tenho canal medular, ó, líquido e raiz. Raiz da cauda. Aqui eu tenho o nervo saindo, ó, raiz nervosa saindo, tá? Aqui eu tenho musculatura, musculatura paravertebral, toda ela aqui, quadrado lombar e pessoas, ó. Aqui, ó, só para a gente lembrar quem é que está na frente, ó. Artéria aorta e aqui veio a cava inferior. Vou passar para o lado de cá, ó. Já pegou o disco. Já pegou o disco, então, ó lá, ó. Disco branco, núcleo pulposo, ânulo fibroso. Tá aqui, mesma coisa, canal medular, canal intervertebral, forame, saída do nervo. Olha lá, ó, ligamento amarelo, vai estar aqui, perfeito. Musculatura paravertebral, foi o que eu falei com vocês. Eu não coloquei o nome aqui, ó. Vou pegar nessa imagem de cá, o quadrado lombar e o psoas, ó. Então, eu tenho toda a musculatura, e aí vocês conseguem avaliar no CD se a musculatura está hipotrofiada ou não. Isso é possível você avaliar, existe uma medida que você consegue avaliar. Bom, vamos lá. Vamos aos problemas. O primeiro, eu até já mostrei para vocês semana passada, mas eu vou começar, vou repetir de novo para vocês. Bom, o começo dos maiores problemas estão na desidratação discal. Lembrem que a desidratação discal é um processo mecânico que pode virar degenerativo, tá? Então, a desidratação do disco está relacionada à desidratação, desidratar, perder água. Quem é que perde água? O núcleo pulposo. Então, observem que aqui, ó, o núcleo está inteiro, o núcleo está inteiro, o núcleo está inteiro. Só que esse daqui, ó, já começa a ficar o quê? Escuro. O que significa ele ficar escuro numa imagem? Tem alguém querendo entrar aí? Deixa eu ver quem que é. A Lília. O que significa ele ficar escuro numa imagem com ponderação em T2? É que ele está perdendo líquido. Então, toda vez que eu olho e falo assim, paciente, a ressonância magnética, desidratação discal, certo? Ele vai falar assim, quais discos estão desidratando? E a desidratação eu observo na imagem esta aqui, ó, se está muito ou se está pouco desidratado. Então, esse é o primeiro sinal de problema. Eu posso ver a desidratação em qualquer fase. Aqui eu tenho, ó, um corte axial,
tá? É como se eu estou avaliando esse corte, e aí você observa que o disco ele começa a perder um pouco de cor. Por que ele começa a perder um pouco de cor? Porque toda vez que eu analiso uma imagem com ponderação em T2, tudo que tiver líquido aparece sempre muito claro. Sempre muito claro. Então, se o disco está desidratando, é natural que ele vai aparecer em coloração escura. Essa é a primeira. Aí, ó. Vamos lá, ó. Um corte maior, ó. Olha o disco hidratado, totalmente arredondado, o núcleo, né? Núcleo pulposo totalmente arredondado, hidratado, ele aparece branco numa imagem em T2. E tudo aquilo que não tem líquido, aparece o quê? Com pouco líquido, aparece escuro, ó. Olha essa imagem, aproveitem, olha lá, ó. O saco dural, esse é o saco dural. Aqui eu tenho, e é uma imagem normal, ó, o tamanho do canal, as raízes da cauda equina, ó. Raízes da cauda equina, ela vai descendo, ó, certo? Então, essa imagem aqui, ó, é o começo de um problema. É o começo de uma desidratação discal, certo? Esse paciente sente dor? Não. O paciente não sente nada. O que ele pode sentir dor, se ele reclamar, ele pode sentir dor de lombalgia, de dor muscular. Mas dor relacionada a esses problemas aqui, ó, nenhum. Se eu for relacionar sintomatologia com radiologia, se eu for relacionar a dor lombar dele com problema de ressonância, isso daqui, não tem dor nenhuma. Nada. Ele pode ter dor muscular. Aí é outra história. É outra história que a gente precisa compreender. Vamos avançar. Olha lá, ó. Observem que aqui, eu não vou entrar no detalhe, tá? Não vou entrar no detalhe, mas observem que já é uma outra imagem. Ó, hidratado, começando, ó. E aqui, olha lá, ele já está praticamente, ó, escuro. Então, ele está já numa desidratação avançada. E observem que, além da desidratação, uma parte desse disco, ele está saindo, ó. Ele está saindo, tá? Bom, se eu avaliasse esse paciente desse jeito, guardem, gente, olha o tamanho do canal. Quer dizer, não tem estreitamento de canal, praticamente não tem estreitamento, as raízes estão íntegras, ó, olha lá, olha lá, gordura da dura mater, tá? Eu tenho aqui a faceta articular está aqui. Vamos para a imagem do lado, ó. Volto a repetir. Esse é o começo do problema. Por que é o começo do problema? Olhem para cá. Apesar, é começo, mas é assintomático. O cara chega para mim, a ressonância está normal. Você tem que tomar cuidado, porque isso pode piorar. Não venha falar o cara que chega uma ressonância dessa, está morrendo de dor. Ah, estou morrendo de dor. Ele está morrendo de dor, pode contar que o problema dele não é de disco, nem de compressão nervosa. Eu vejo isso nessa imagem, olha lá, ó. Aqui eu tenho o corpo, olha como é que está escuro, porque o disco já está desidratado. E aqui tem um detalhe, ó. Ligamento longitudinal posterior, tá aqui, tá? Aqui eu tenho o canal. Observe que começa um abaulamento discal. Começa. Ele só toca. Ele não comprime. Quando vocês verem imagens posteriores, ele só toca. Olha lá, ele nem fecha os forames intervertebrais. Ó. Os forames estão íntegros. Ele apenas está indicando que esse processo está avançando. Aqui musculatura, ó, paravertebral esquerda, paravertebral direita. Observe que essa musculatura aqui, ó, ela está mais hipotrofiada, menor volume do que essa, ó. Olha, observem isso, ó. Quadrado lombar,
musculatura paravertebral. Ao psoas, ó, psoas está aqui, ó, olha o tamanho do psoas desse, olha o tamanho desse. Outro ponto que eu quero que observe nessa imagem é faceta articular, que está aqui, e aqui quem está, ó, lembrem, ligamento amarelo. Ligamento amarelo está aqui, tá? Mas está tudo íntegro, só a desidratação discal. Mais uma imagem, ela, ó. Piorei um pouquinho. Olha, praticamente já tem um comprometimento total do disco. Olha, comprometimento total do disco, né? Observem isso. Além do comprometimento total do disco, eu já tenho um avanço, mas eu não vou explicar nessa imagem aqui, não. Mais para, ó, observem que aqui, olha, há uma pequena redução no final do canal vertebral, porque ele está praticamente todo íntegro, raiz nervosa, saco dural, todo íntegro, líquido. Aqui no final, que tem uma pequena redução entre L5 e S1, uma pequena redução do canal vertebral. Uma pequena redução do canal vertebral, e a gente observa aqui nessa imagem, ó, numa outra imagem, ó, a saída dos forames intervertebrais, a raiz intervertebral saindo. Observem, aqui eu tenho o ligamento amarelo, as facetas articulares, ó, uma faceta articular e outra. Perceba que o espaço, ó, está praticamente íntegro o canal vertebral. Está começando a sair, mas isso eu vou explicar mais para frente. Também paciente com pouquíssima sintomatologia. Se a gente for pensar, L5S1 é a primeira saída do nervo ciático. É a primeira saída do nervo ciático. Então todo mundo assim, eu estou com ciático ruim. Ciático ruim da onde? Eu preciso ver isso na ressonância magnética. Se o cara chega para mim e fala assim, eu estou com um problema no ciático, com esse resultado aí, ele pode até falar assim, eu estou sentindo irradiação para a parte posterior na perna. Eu falo assim, opa, beleza. Então ele tem uma ciatalgia. Eu quero saber se essa irradiação é causada por isso daqui, ó. Isso daqui não causa. Então provavelmente eu tenho que pensar nas saídas do nervo mais para baixo. S1, S2, ou quando ele passa pelo piriforme, naquela síndrome que você já conhece, que é chamada de síndrome do piriforme. Por isso que a ressonância é um exame que, para a gente, ele é muito importante. Eu interpretar o exame. A interpretação. Eu preciso explicar isso para o paciente. Eu preciso mostrar isso para ele. Porque, gente, vamos desculpar, pegar resultado... você tem... Mas não mostrar para o cara, não dá. Desculpa, mas não dá. Não dá. Por isso que, muitas das vezes, a gente faz o papel do médico. O médico nem mostra essa merda. A gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender a mostrar isso para o paciente. Bom. Hérnia de disco. Tá? Hérnia de disco. Nós temos dois tipos de hérnia de disco. A hérnia de disco protrusa e a hérnia de disco extrusa ou estrangulada. Eu vou primeiro mostrar protrusa. Qual é a característica de uma hérnia de disco protrusa? É protrusa. A sua base de implantação é maior que o diâmetro antero-posterior. O que significa isso? Olhem para esta imagem aqui. Ó, toda vez que uma hérnia sai, ela tem um diâmetro antero-posterior e uma base de implantação. Então, vou voltar. Olha essa imagem, ó. Uma hérnia, o disco vem até aqui, ó. Ela tem um diâmetro antero-posterior e uma base de implantação. Qual é a característica de uma hérnia de disco protusa? A base de implantação
a base de implantação ela é maior do que o diâmetro antero-posterior. Então, quando eu olho esse exame, ó, observem que tem várias saídas do disco. Eu quero saber se isso é uma protusão ou se isso é uma extrusão. Então, vamos lá. Olha essa imagem à esquerda. Vamos começar, ó. Imagem com ponderação em T2. Significa que tudo que é líquido vai ficar claro. Então, vamos lá, olha. Saco dural, raízes nervosas, núcleo pulposo, ânulo fibroso. Então, observem que é uma ressonância importante, ó. L2, L3, desculpe, L3, L4, L4, L5, ó. Então, eu tenho diminuição do canal vertebral entre L3, L4, desculpe, L2, L3, L3, L4, L4 e L5. Então, tem uma diminuição do canal, ó. Tá vendo? Observem, tá? Então, aqui eu tenho, ó, uma herniação, outra herniação e outra herniação. Eu quero saber se essa hérnia é protusa ou se aquela é extrusa. Guardem bem isso. Eu vou olhar para a imagem à direita. Vamos lá. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho o corpo. Estou pegando essa daqui, ó. Olha só, praticamente disco todo desidratado. Olha, o normal seria isso, ó. Ela viria reta. O que acontece, ó? Ela saiu, ela saiu, tá vendo? Eu quero saber se o diâmetro antero-posterior é maior do que a sua base. Como a base ela é maior que o diâmetro antero-posterior, essa é uma hérnia protrusa. Protrusa. Olha o R, é protrusa. Não é protusa, é protrusa. Se vocês perguntarem assim, Vlad, esse cara tá sentindo dor? Sim. Ele não deve estar sentindo pouca dor, não. Ele deve estar sentindo muita dor. Por quê? Eu vou avançar daqui a pouquinho, mas observem aqui, ó. Olha aqui. Primeiro, porque ele tem diminuição do canal. Ó, o canal está diminuído, tá? Olhem para essa imagem. Olha quem está aqui, ó. Canal vertebral. Canal vertebral está aqui. Saída da raiz nervosa. O que está acontecendo aqui, ó? Olha essa raiz nervosa. Está sendo comprimida por quem? Pela hérnia. Olha a faceta articular aqui, ó. Ó, faceta articular, ligamento amarelo. Então, essa hérnia de disco está comprimindo a raiz nervosa à direita. Esse cara aqui vai estar sentindo dor irradiada para o membro inferior direito. O que a fisioterapia pode fazer para isso? Milagre. Milagre. Entendeu? Milagre. Quem sabe? Esse cara está sentindo dor. Provavelmente esse cara, ele, a não ser que a gente, assim, é difícil, porque a única forma que eu tenho de diminuir essa compressão aqui, ó, a única forma que eu tenho de diminuir essa compressão aqui, ó, é diminuir essa sobrecarga. Se eu diminuir a sobrecarga de L5 para S1, pode até ser que eu aumentando esse espaço, o que acontece com esse disco? Ele volte e diminua a compressão. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Mas isso é um... Então, quando eu pego uma ressonância dessa, o paciente vai para a fisioterapia, eu abro o disco e olho, eu falo com ele, olha, é um prognóstico
de interrogação. Esse cara, eu falo, esse está sentindo dor. Agora, uma hérnia extrusa. Qual é a característica de uma hérnia extrusa? O seu diâmetro antero-posterior, ele é maior do que a sua base de implantação. Olha lá, ó. O diâmetro antero-posterior, ele é maior do que a sua base de implantação. Existe uma característica. A hérnia extrusa, ela tem dois tipos que eu vou mostrar para vocês, tá? Ela tem dois tipos diferentes. Vocês vão ver a diferença entre hérnia extrusa, a estrangulada e a outra não. Mas eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, ó, essa é uma característica de uma hérnia de disco extrusa. Ó. Vamos lá. Então, observem a mesma imagem. Olha lá, uma mesma imagem, tá? A imagem que ficou um pouco escura. É uma pena, mas vocês vão ver, ó. Observem a mesma imagem. Olha lá, ó. O que é isso daqui, ó? É uma diminuição de canal importante, ó. Canal vertebral, comprimindo o saco dural. O saco dural era para estar aqui, ó. Eu tenho uma compressão de saco dural por uma herniação. Eu quero saber se essa hérnia é protrusa ou se ela é extrusa. Eu venho para o corte axial. Olha aqui, porque ela não está muito claro, ó. Aqui eu tenho o corte dessa imagem. Olha como é que a hérnia faz. Ela forma um saquinho, olha lá. Ó, ela forma um saquinho. Então, a sua base de implantação, ela é menor do que o diâmetro antero posterior. Está tocando o saco, e aí pode ser ou não que esteja comprimindo as raízes da cauda equina. Ainda tem esse detalhe. Pode ser. Muitas das vezes, gente, esse paciente sente dor aqui, sabe por quê? Porque a dura mater, ela é inervada. E aí, quando você tem a compressão da dura mater, o paciente pode sentir dor sem irradiação. Olha aqui, ó. Eu tenho o canal com a compressão, ó. Ó, tá aqui, ó. Raízes nervosas estão íntegras, faceta articular. Vou pegar uma outra aqui, aí. Pronto, melhorou essa. Olha aí. Olha essa. L5S1, olha lá, uma hérnia discal importante. Olha o tamanho do canal, olha o tamanho do saco dural, ó. Olha aqui em cima, ó. Olha o tamanho do saco dural. A raiz nervosa está aqui, ó. Ah, merda, volta. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do saco dural aqui, normal. Mas observe que olha o tamanho, olha como é que reduziu o espaço, ó. Reduziu de forma importante, significativa. Então, aqui eu tenho uma hérnia de disco importante. Eu quero saber se ela é protusa ou extrusa. Ah lá, ó. Ela é redonda. Observem que ela é redonda. Então, ó, o diâmetro antero-posterior é maior do que a sua base. Observem aqui, ó, olha como é que diminuiu o tamanho do canal medular. Olha como é que diminuiu, olha como que ele ficou estreito. Ficou extremamente estreito, ó. Aqui eu tenho a faceta articular, uma compressão importante de raiz, ó. Esse é um ponto importante. Olha a musculatura, gente, ó. Olha o tamanho de uma, olha o tamanho da outra, ó. Olha como é que tem uma hipotrofia importante da musculatura aqui à esquerda, ó, que quando a gente observa isso na ressonância magnética. Aqui, só para a gente lembrar, ó, faceta articular, aqui estaria o ligamento amarelo está aqui, ó, nesse ponto, ó. Ligamento longitudinal posterior, uma parte dele já foi para o prego, ligamento longitudinal anterior, ó. Então, ela é redonda, ó, o diâmetro antero-posterior, ele é maior do que a base. Olha lá, ó. Essa é a diferença. Eu tenho, só para lembrar, essas outras que eu mostrei, ela é chamada de hérnia discal extrusa sequestrada, tá? Ela é sequestrada, ela tem aquela característica. Essa que eu vou mostrar agora é chamada de migrada.
Por que migrada? Porque ela migra ou para cima ou para baixo. A sequestrada, ela migra nesse sentido, tá? Sentido antero-posterior. A sequestrada, ela migra para cima e migra para baixo. Qual que é pior? A migrada. A migrada é realmente cruel. Vocês vão ver que mas todas as duas são extrusas. Então, eu tenho a extrusa sequestrada e a extrusa migrada. Vamos passar aqui, ó. Então, aí eu tenho, ó. Eu tenho uma migração inferior do disco intervertebral, ó. L4, L5, S1. Então, o disco, o núcleo, ele migrou todo. Olha que gravíssimo isso daqui. Esse daqui o cara não anda. Esse daqui o cara tá numa cama, vai ter que fazer uma cirurgia. Não tem jeito. Esse nem para cirurgia, nem para fisioterapia vai. Olha o canal, ó, totalmente obstruído. Canal totalmente obstruído, né? Não tem o canal. Vamos olhar aqui a imagem. Vocês vão observar uma imagem. Eu vou pegar essa daqui que é melhor, ó. Nem canal tem mais, ó. Olha o tamanho que eu tenho da saída do disco, ó. Comprimiu toda a raiz nervosa desse lado, comprimindo a raiz nervosa desse jeito, mas observem ainda que, ó, faceta articular está íntegra, tá aqui, ó, e o ligamento amarelo também está íntegra. Olha essa imagem, ó, ela saiu, ó, lembrem a característica, não importa se ela é sequestrada ou se ela é migrada, o que o torna ela ser extrusa, que sua base é menor do que o diâmetro antero posterior, ó. Ela sequestrou, fechou praticamente todo o canal, com compressão de raiz, isso é importante, tá? Ligamento amarelo, tá aqui, ó, estaria aqui, estaria não, ele está aqui, né? Faceta articular, ó, olha lá, ó, lâmina, processo espinhoso, aqui eu tenho a musculatura paravertebral, ó, bem visível, ó, pessoas aqui, ó, pessoas está nesse ponto aqui, só para a gente lembrar. Há uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês, ó, os forames intervertebrais, tá? Os forames estão aqui, ele está comprimindo um forame, só daqui você já consegue ver, tá? E aí a situação mais grave, todas são graves, né? Eu preciso só analisar a gravidade, que é o que a gente chama de estenose do canal vertebral, tá? Estenose significa fechamento. Lembrem que a estenose do canal vertebral, o fechamento do canal vertebral, é uma doença, está ligado à doença degenerativa crônica. Então, vocês vão ver que existe uma tríade que determina a estenose do canal vertebral. O papel da fisioterapia nessa estenose é muito pequeno. E vocês vão entender por que o papel da fisioterapia ele é muito pequeno nesses quadros, tá? Muito importante, ó. Então, observem aqui a imagem. É uma imagem normal. Por que é uma imagem normal, ó? Medula, né? Aqui eu tenho a medula terminando, terminei a medula, cone medular, raízes da cauda equina, saco dural, todo o saco dural, ó, todo ele vindo. Eu tenho, ó, o núcleo pulposo íntegro, disco intervertebral, tudo perfeitinho, ó, os forames intervertebrais intactos, a gordura da dura mater, num plano axial, ó, o disco, ó lá, ó, branco, bem branquinho, núcleo, né? Bem branquinho, o ânulo fibroso, o canal medular, forame intervertebral intacto, raiz nervosa saindo. Aqui eu tenho ligamento amarelo, ele estaria que tá aqui, ó. Faceta articular, ó. Faceta articular aqui, faceta articular aqui, ligamento longitudinal anterior aqui,
ligamento longitudinal posterior, aqui, ó, lâmina, processo espinhoso, pessoas, músculo paravertebral. Qual é a tríade da estenose do canal vertebral lombar, tá? Ela segue essa tríade. Observem a imagem à esquerda, é um exame normal, o canal está normal. Observe à direita, essa tríade é seguida de hipertrofia da faceta articular, a faceta articular aumenta de tamanho. Quando que a faceta articular aumenta de tamanho? Em quadros de artrose. Em quadros de artrose, que é uma doença degenerativa, vocês já sabem, a faceta articular aumenta de tamanho e pode até produzir aquilo que a gente já sabe que é osteófito. Então, observa aqui, quando ela aumenta de tamanho, ela pode entrar, ela pode se invaginar para dentro do canal. Segundo, abaulamento discal. Então, o abaulamento do disco, seja por protusão, seja por extrusão, eu expliquei isso anteriormente, também pode reduzir o tamanho do canal, tá? Mas lembrem que a estenose é a tríade. São os três componentes juntos que determinam uma estenose do canal. E o terceiro, que é o espessamento do ligamento amarelo. Por isso que eu pedi muito. Sempre falei com vocês, gente, lembrem do ligamento amarelo. Então, quando esse ligamento amarelo está muito inflamado, muito espesso, ele faz isso, ó. Olha o tamanho do canal. Olha o canal. Importante isso. Esse é aquele paciente com dor lombar pro resto da vida. Crônico. Então, ó, é isso que eu preciso observar. Vamos lá. Vamos observar algumas coisas aí. Bom, aqui eu tenho, ó, L1, L2, L3, L4, L5. Observem aqui, ó, entre L3 L2 e L3 e L4, né? Observe uma desidratação discal importante com um abaulamento do disco. Olha o tamanho do canal vertebral e olha como o canal vertebral está muito reduzido. Muito reduzido. Vou olhar, olha para cá, olha para a imagem à direita. Ó. Olha para a imagem à direita. Olha o tamanhozinho do canal. Olha o tamanhozinho do canal. O que eu preciso compreender, ó? Aumento, aqui a faceta articular, ó, ela está aumentada, então ela está comprimindo. Ligamento amarelo espesso, olha o tamanho do ligamento amarelo. Soma-se a isso um quadro de abaulamento discal. Esse é um exame clássico de estenose do canal vertebral, certo? E além disso, ó, olha lá, ó, compressão da raiz nervosa de um lado e de outro. Olha a musculatura do psoas, olha, musculatura do lado direito mais hipotrofiada, essa musculatura bem hipotrofiada, ó, bem hipotrofiada, importante. Olhem essa aí, ó. Olha. Então, aqui eu tenho vários processos, estou pegando esse daqui, ó, desidratação discal. Aqui tem uma coisa interessante que vocês vão pegar, e eu preciso que vocês se assustem quando vocês peguem esse tipo de alteração, que é essa daqui, ó. Observe que eu tenho uma linha, ó, uma linha. Eu tenho uma linha, e essa linha, ela devia ser seguida, ó. Essa linha devia ser seguida. Observem que esse disco vertebral, ele se posicionou para trás, né? Então, aqui eu tenho um quadro de retrolistélise. Ó, retrolistélise. Para a ortopedia, eles dizem que é uma anterolistese de cima. Para a gente considera isso como uma retrolistélise. Olha lá, a vértebra escorregou.
E aí, olha a tríade aqui, ó. Aumento do tamanho da faceta articular, aumento importante do ligamento amarelo, hipertrofia, certo? Seguido de abaulamento discal difuso, praticamente eu não tenho nem mais canal vertebral aqui. É só olhar a imagem do lado também que eu já observo isso, olha lá. O canal vertebral ele foi totalmente obstruído, ó. Olha aí a imagem, ó. Uma outra imagem lateral, isso aqui uma imagem interessante, ó. Forame intervertebral, ó, forame. Observe que aqui os forames eles começam a diminuir, olha lá. Os forames começam a dividir, ó. Ó, faceta articular, observe que a faceta articular, ela invaginou para dentro do forame, olha lá. Ela está invaginando para dentro do forame. Aqui uma coisa importante, olha, observem essa imagem, ó. Aqui eu tenho a raiz nervosa da cauda. Observem que aqui, olha, ela reduziu de tamanho. Ela só vai reduzindo de tamanho. Esse paciente é um paciente que sente dor. Esse é um paciente, vocês vão contar, é um paciente que vai sentir muita dor. Olha essa daqui, ó. Olha o tamanho que ficou o canal, ó. Ah, volta. Peraí, volta aqui, deixa eu apresentar ela aqui, ó. Olha o tamanho do canal vertebral, ó. Pequenininho, ó. Bem reduzido, certo? Novamente, aqui eu tenho, isso aqui é uma característica de uma tríade, né? Da tríade estenose. A estenose, eu sempre lembrar, estenose, ela associa abaulamento discal, volta a repetir, mas hipertrofia do ligamento amarelo, mas aumento da faceta articular. Essa tríade está ligada a processo degenerativo, ou seja, de envelhecimento, que muitas das vezes nós, como fisioterapeutas, se pegamos um quadro desse, nós não temos o que fazer. Sim, hoje eu consegui. Vocês aí da frente, Fernanda, vocês aí da frente, ó. Fala, Júlio. Fala. Hoje eu consegui compreender melhor aquilo que você tinha falado do meu pai. Entendeu, né? Uhum. O que a gente tem que perceber, gente, olha só, como é lesão nervosa, ele tem uma lesão nervosa periférica, não é uma lesão central. Então, a lesão nervosa periférica, quando você tem uma compressão de um nervo periférico, o paciente ele sente normalmente parestesia, que é o formigamento, associado à dor e fraqueza muscular. Então, nesses quadros em que eu tenho, lembrem que nem sempre o fechamento do canal, por exemplo, o fechamento de uma hérnia, isso que eu explico para vocês, uma hérnia protusa ou uma hérnia extrusa, ela pode até estar fechando, ela pode até estar comprimindo o saco, mas se não estiver comprimindo o nervo, ele não tem sintoma neurológico. Ele não vai ter. Ele vai ter só dor localizada. Por isso que a ressonância, ela me mostra isso. Se eu pego um paciente que fala assim, eu estou sentindo uma dor que está irradiando para o membro inferior, ele me traz uma ressonância, eu boto o CD lá e vou olhar a imagem. Se eu observo na imagem que não está tocando a raiz nervosa, por exemplo, entre L5 e S1, eu já sei que o problema não é aí. O problema é mais para baixo. Então, eu tenho que avaliar quem é mais para baixo que eu preciso avaliar. A saída do ciático da raiz de S1, S2 e quando o ciático passa pelo piriforme. Porque muitas das vezes, a maioria dos fisioterapeutas tratam ciatalgia tratando lá na coluna. E o problema não é na coluna, o problema é no piriforme. Prognóstico. A ressonância magnética para a gente é um dos principais meios de eu dar um prognóstico. Ou seja, dependendo da gravidade da lesão, que o médico não está nem aí. O médico fala assim, faz fisioterapia. Entendeu? Faz fisioterapia. Ele vai mandar. Qual é a esperança que o paciente tem numa estenose daquela, igual eu mostrei uma dessas daí? Aumento da faceta articular, abaulamento discal. Vamos lá que ele tem um abaulamento discal extruso, associado com hipertrofia do ligamento amarelo.
O prognóstico desse cara na fisioterapia é praticamente nada, entendeu? Esse cara aí, se você soca exercício nele, ele vai te xingar pro resto da vida. Vai te xingar pro resto da vida. Eu falo naqueles casos mais graves. Ele vai sair de lá te xingando pro resto da vida. Pro resto da vida. É esse cara que eu vou colocar lá, lógico, os casos mais graves de compressão, que eu vou colocar lá o TENS, vou colocar lá um infravermelho para passar dor. Não tem jeito. Tem muito o que fazer, entendeu? Para isso que a gente precisa conhecer o exame. O exame é fundamental para a gente interpretar e dar prognóstico. E a maioria dos fisioterapeutas não sabem nem abrir o CD. Entendeu? Sabe nem abrir um CD. Esse é um problema. Não me venham vocês falar que não sabe pelo menos interpretar. Isso vocês sabem. Não tem erro. Vocês não vão conseguir errar. Não vão conseguir errar. Quando eu tiver aula prática, eu vou mostrar um CD aberto. Eu até mostrei na aula passada, né? Algumas coisas. Você vai abrir no CD, ele te dá os cortes. E aí você vai analisando imagem por imagem. Ele te dá o corte, você consegue interpretar perfeitamente. Perfeitamente. Ok? Alguma dúvida? Giovana? Ana? Tranquilo. Pode. Foi, Ana, fala. Tem dúvidas? Lógico, vamos lá. Não tem. Ah, não tem? Ah, que bom. Obrigada. Vocês compreenderam bem o exame, né? Ficou bem claro para vocês? Bem tranquilo? Beleza? Aí, semana que vem, eu vou falar de cervical. Que aí é um pouquinho... Não é tão difícil, mas é o mesmo padrão. O problema da cervical é porque lá tem medula espinhal. Aí... Oi, Isabela, fala. Você já colocou a data da prova? Data da prova? Teste? Ah, não, ainda não coloquei ainda não. Ah, tá. Não, só para saber. Não, só vamos mandando. Show. Semana que vem eu vou falar de cervical. Pode ser que eu faça um testezinho só de cervical, lombar e ressonância. Depois eu falo de ombro, lembra que eu falei com vocês? Ombro e joelho, né? Que são os outros dois mais comuns que a gente precisa interpretar. Então, eu vou sempre fazer isso. Eu coloco uma aula de anatomia antes e depois eu falo das imagens, ficou mais fácil para vocês compreenderem aquilo que eu falei aqui na ressonância. Tá bom? Essa aula eu gravei e vou disponibilizar para vocês lá até semana que vem. Tá bom? Obrigada, Vlad. Um abraço para vocês. Obrigado ao pessoal do 9º período que veio. Semana que vem, se quiser participar, pode vir. Entendeu, Fernanda? Eu vou disponibilizar lá para vocês a aula de lombar, para ficar mais fácil de vocês. Tá bom? Que bom. Tá jóia. Tá, beleza, Vlad. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Tá bom? Tchau.